Olá, sejam bem-vindos ao canal Palavra que dá vida ao homem. Estamos de volta mais uma vez, dando sequência às lições da Escola Bíblica Dominical, lição de número 9, o primeiro projeto de globalismo. O texto áureo se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 11, verso de número 9, e diz assim: Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A verdade prática diz: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. A lição bíblica se encontra no livro de Gênesis, capítulo 11, versos do 1 ao 9, que diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Veja, Deus ordenou ao homem que crescesse e multiplicasse e espalhasse sobre a terra, povoasse a terra. O governo humano global quer concentrar a humanidade em um ponto específico e não quer que a humanidade se espalhe sobre a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Muito bem. Veja que esta lição vai tratar de um ponto importante. Que ponto importante é esse? É a segunda civilização humana. Por que segunda civilização humana? Porque a história da humanidade ela está dividida em duas civilizações primordiais. A primeira civilização é a civilização que se originou em Adão. Então, de Adão até Noé, nós temos uma civilização, uma humanidade, um povo. De Noé para frente, nós teremos aquilo que se chama de a segunda civilização. Um segundo povo que é formado a partir da descendência de Noé, da linhagem de Noé, porque a geração de Adão, ou a raça adâmica, pereceu no dilúvio, morreu, foi extinta no dilúvio, e apenas Noé e sua família foi poupado. Então, a partir daí, nós vamos ter toda a humanidade sendo extraída do tronco genético de Noé, de seus filhos e das gerações subsequentes que vieram desta família. Nós vamos observar no tópico 1 da lição a apostasia de Cã e de Canaã, ou em outra tradução de Cão, que era um dos filhos de Noé. E começou Noé a ser lavrador da terra, plantou uma vinha e bebeu do vinho, e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, ou Cão, depende da tradução, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber ambos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-no sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Despertou Noé do seu vinho, sobre o que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos sejam seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos,
e morreu. Isso está no livro de Gênesis, capítulo de número 9, versículos de 20 a 29. Observe que a partir do momento que Noé sai da arca, ele edifica, vira lavrador, planta uma vinha, extrai o suco, produz o vinho, embebeda-se, fica nu. Filho menor entra, vê a nudez de seu pai, zomba da nudez de seu pai, busca os irmãos para verem a nudez de seu pai. Veja que ali houve uma falta de respeito da parte do irmão de Cã para com o pai. Veja que, por outro lado, Jafé e Sem tinham uma consideração e um respeito e um temor ao seu pai. Eles não olham a sua nudez, mas eles vêm de costa e cobre. Era um respeito que se tinha, né, segundo os costumes da época, e que, diga-se de passagem, respeito é bom em todas as épocas. Nesse momento, nessa época, nessa era, nesse momento, nesse milênio, também prevalece o respeito aos pais. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 33. Nós observamos que a primeira civilização ela foi destruída porque ela se corrompeu diante do Senhor, os seus pecados cresceram de maneira que alcançaram as narinas de Deus, mas a segunda civilização ela já começa também a conhecer a depravação moral, ela começa também a se alastrar de forma pecaminosa e ela começa a praticar coisas que não eram corretas diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele diz que as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. O crente tem que andar com crente. Salmos vai dizer, bem-aventurado o varão que não se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então é importante que o cristão, o servo de Deus, procure estar em meios que o edifiquem e que quando ele esteja em meios que não o edifiquem, ele esteja vigilante e atento para não se corromper com as más companhias ou com as más conversas. Nós vemos aí o enfraquecimento da doutrina de Noé, o tópico de número 2, e foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu, Gênesis 9, 29. À medida que a humanidade vai se propagando sobre a terra, ela vai crescendo, fica difícil para Noé governar aquele povo, instruir aquele povo e manter aquele povo na presença de Deus. Por quê? Porque o povo é livre. As pessoas são livres, né? Você prega, você ensina, você exorta, você orienta, mas se o camarada vai aceitar ou não, se ele quer servir ou não, é com ele. Se ele vai entrar na igreja e vai viver uma vida correta, é com ele. Se você pregar a verdade, se o cara que te ouve vai seguir a verdade, é com ele, não é com você. Você prega, você ensina, você orienta. O indivíduo é que é responsável por si. Então, a partir dali, no tópico de número 3, nós vamos ver o descaso para com o mandamento divino que diz: mas frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis 9, verso 7. Então a ordem para Noé era a ordem que foi dada a Adão: crescer, multiplicar, povoar. Crescer, multiplicar, povoar. Não era para se viver em um pedaço da terra, em um lugar da terra. Era para se povoar toda a terra. Era para se viver em toda a terra. Mas a lição vai mostrar, no tópico de número 2, o globalismo de Babel, que eles vão fazer exatamente o contrário. Naquele período da civilização, a civilização de Noé, ela já dispunha de alguns recursos tecnológicos, naturalmente, para a sua época, que os possibilitavam construir, e entre essas construções, nós teríamos aí a Torre de Babel. O plano da Torre de Babel, liderada por Nimrod, era, na verdade, de ter o primeiro sistema globalizado, um único governante, uma única língua, um único povo, uma única moeda, um único costume, todos aglomerados em um único local e regidos por uma única pessoa. É o primeiro sistema global que se tem notícia. É o primeiro protótipo ou modelo do governo do diabo, do anticristo, que
ocorrerá em algum momento na Terra após o arrebatamento da igreja. Então nós temos ali o protótipo do governo global. Único povo, única língua, única moeda. Todos sob o mesmo regime, sob o mesmo comandante, sob o mesmo mandamento, sobre as mesmas regras. Isso é um projeto do anticristo. E nós vamos ver ali então que havia um só povo, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Isso está em Gênesis capítulo 11, versículo 1. Nós temos ainda uma outra referência que diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho do Eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na mão. Isso está em Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 9. Ele está sentenciado, ou ele está fazendo um trato, uma aliança com o governante deste período, que será o anticristo, aquele que se levanta, que se opõe contra tudo aquilo que se chama Deus ou que se adora, né? Nós temos também aqui uma referência interessante: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Então, o projeto de Deus é que eu e você, a Igreja de Cristo, ela proclame o Evangelho, ela anuncie o Evangelho, ela pregue o Evangelho a todos os povos, línguas, raças e nações, até os confins da terra. Começando por onde? Jerusalém. O que é começar por Jerusalém? É começar pela sua terra, pela sua casa. Tem gente que quer ser missionário na Europa, nos Estados Unidos, na França, na Itália, mas não quer ir para a África, não quer ir para o Afeganistão, né? Não quer ir para o povo islâmico. Por que não se quer ir para esses países? Por conta da miséria, por conta das pestes, da fome, por conta do terrorismo, por conta da perseguição, né? Existem vários países no mundo onde a perseguição à igreja ela é feroz e leva inclusive à pena de morte. Então, para esses lugares, ninguém quer ir, né? Às vezes alguém quer ir fazer missão e quer voar num avião, mas não quer andar no sertão, não quer andar a cavalo, não quer andar a pé, não quer andar no sol do meio-dia. Missão não é pregar em igrejas. Missão é pregar em ruas, em praças, em lugares aonde não se chega. Então começa-se em Jerusalém, como em toda a Judéia, como na Samaria. O que é isso? São os arredores, as proximidades. Saí daí, eu vou para os confins da terra. A construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes e nem cresciam e nem careciam de tecnologia. Vale ressaltar que eles foram capazes de construir a arca. E a arca não era uma construção simples, não era modesta e não era uma coisa que qualquer pessoa faria. Era uma coisa que exigiu conhecimentos de engenharia naval, conhecimentos marítimos, conhecimentos de construção, de trabalho em madeira, de carpintaria, de construção, de arquitetura. Era um projeto completo. Então a família Noé ela estava enriquecida de conhecimento da parte de construção, e esse conhecimento foi replicado, ampliado para as demais áreas da segunda civilização, da próxima humanidade que se propagou a partir da família de Noé.
No tópico de número 3, nós vamos ver a intervenção de Deus em Babel. Para salvar a humanidade de si mesma, né, Deus vai intervir, confundindo a língua da humanidade. Por que Deus vai intervir? Porque você imagine, eles tinham uma tecnologia, porém lhe faltava muito conhecimento de muitas outras áreas, né? Nós vemos que a Bíblia, ela é um livro que ela limita-se ao tempo em que foi escrito. Por exemplo, se diz que uma estrela guiou os 3 reis magos até Jesus. Mas cientificamente falando, não teria como ser uma estrela. Não vou entrar nesse mérito agora, é só para vocês terem uma ideia. Não teria como ser uma estrela porque o movimento que o corpo celeste fazia no céu era totalmente adverso ao que uma estrela faz, de fato e de direito. Primeiro, ele está se movendo no sentido oposto. Segundo, ele para em algum momento, ele se locomove em outro momento. Ele faz o que é chamado de movimento retrógrado. Então não tinha como ser uma estrela. Por que a Bíblia diz que é uma estrela? Porque o conhecimento da época entendia que era uma estrela. Veja, se eles queriam construir uma torre que chegasse aos céus, isso significa dizer que quanto mais alta essa torre fosse, menos ar teria para se respirar. Eles alcançariam, em algum momento, atmosfera rarefeita. Eles poderiam morrer na construção. A construção poderia sucumbir com eles. Trocentas possibilidades poderiam acontecer, trocentas tragédias diferentes poderiam acontecer. Então Deus ele vai intervir para salvar o homem dele mesmo. E como é que Deus vai fazer isso? Ele vai fazer isso de maneira muito simples, inteligente e eficaz. Ele vai provocar a primeira confusão de línguas, né? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Não entendendo um a língua do outro, não há comunicação. Sem comunicação, não há construção. Isso está em Gênesis 11, capítulo 5. Capítulo 11, versos do 5 ao 7. A comunicação é a ferramenta mais extraordinária que a humanidade recebeu de Deus. Comunicar-se dá a capacidade do homem de interação, de trabalho em equipe, de evolução e de sentido à vida, no sentido de que tudo que se faz há uma interação com alguma coisa e é perceptível a todos. No tópico de número 2 deste ponto da lição, nós temos o efetivo povoamento da terra. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então o que aconteceu? As pessoas que falavam a mesma língua, as pessoas que tinham o mesmo dialeto, se aglomeraram em pequenos grupos e se espalharam, cada um para um lado, porque não entendiam os outros. Então, a partir daí, Deus começa a povoar toda a terra, porque Ele faz com que a humanidade que queria ficar junta num único lugar, ela se espalhe de fato e de direito, para que pudesse viver cada um com aquele grupo de pessoas que falavam a mesma língua. Isso está em Gênesis, capítulo 11, verso de número 9. E chegando-se Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 a 20. Terra povoada, terra, humanidade espalhada, Jesus agora orientando os seus discípulos a pregar o Evangelho, a fazer discípulos por todo o mundo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso está em Mateus 24, 14.
a eleição de Sem, tópico 3, né? A história de Abraão começa logo após a dispersão da Torre de Babel, lembrando que logo após é uma maneira simbólica de falar, né? Nós sabemos que houve um espaçamento de tempo entre esses feitos. Então, após esse processo de dissipação do povo sobre a terra e de desenvolvimento de civilizações, de povos e de línguas, disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Gênesis 9, 26. Nós vamos começar ali a ter o povo sendo espalhado pela terra, formando-se as civilizações independentes, e Deus vai aparecer na Mesopotâmia a um homem chamado Abrão, vai chamá-lo e vai fazer dele um povo especial. Esse povo será a futura nação de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, de onde provém o Messias, de onde está o tronco e a linhagem de Cristo, segundo a carne, né? Então, essa lição ela tem como foco, como objetivo, explicar como se desenvolveu esta segunda civilização. O que nós podemos concluir é que Deus ele tem poder, ele é soberano e ele intervém em determinados momentos na história da humanidade para realizar o seu propósito segundo a sua vontade. Então, quando há necessidade de Deus agir, ele vai agir. Quando houver necessidade de Deus intervir, ele vai intervir, porque Deus é Deus, ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, o que é melhor para o homem. E se ele interveio, é porque era necessário, né? Então nós sabemos que Deus ele dá ao homem o livre-arbítrio, mas há momentos em que o homem se torna refém do próprio livre-arbítrio que ele tem. E aí Deus ele intervém para direcionar o homem para que ele possa ser bem-sucedido naquilo que deveria ser feito para o bem dele mesmo. Tá certo? Então fiquem todos com Deus. Se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho vermelho inscrever-se, dá o joinha, compartilha, divulga. Vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Se você ainda não é inscrito, se inscreva imediatamente. Não perca tempo, tá certo? Não deixa de dar o joinha, porque o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai indicar o vídeo para mais pessoas. Mande esse vídeo para a sua escola bíblica, para a classe da sua escola bíblica que estuda essa mesma lição, e nós vamos juntos crescendo em conhecimento e em graça. Deixe sua dúvida, sua pergunta. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau!